matemática. Sabe-se que o número é divisível por outro se ele é divisível por seus fatores. Por exemplo, o 120 é divisível por 24, pois o 120 é divisível por 6, por 4, e 6 vezes 4 é 24. Tudo bem? Isso aí é fácil para ti, né? Acredito que você saiba o que é esse tipo de coisa. Outros conhecimentos nos dizem que o número é divisível por 5 se termina com o algarismo 0 ou 5. Também sabemos que o número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. São aquelas regras que a gente aprende para os números menores. Por exemplo, 279 é divisível por 9, porque a soma dos algarismos deu 18, que é divisível por 9. Agora, considere todos os números formados apenas pelos algarismos 1 ou 5. Todos os números formados pelos algarismos 1 ou 5, mas tem infinito, né? Se o número natural n é o menor dentre esses números e n é divisível por 45, muito bem, de todos os infinitos números divisíveis, formados, melhor dizendo, pelos algarismos 1 ou 5, tipo 15, o 51, o 115, por aí vai. Se o número natural n é o menor dentre esses números e n é divisível por 45 também, então o número de divisores naturais que possui o quociente da divisão de n por 45 é... Muito bem, então ele está perguntando algo que é meio estranho, porque ele quer saber, primeiro, quem são esses tais desses divisores, ou melhor, quem são esses números que são formados por 1 e 5, né? Eu posso dizer algum deles, né? Na ordem, assim, 15, 55, 115, 155, né? 551, por exemplo, 555, e assim vai, né? Muito bem. A gente pode ir testando alguns, né? E verificar, né? Se eles são divisíveis por quem a gente precisa. Porque veja só, né? Nós precisamos que ele seja divisível por 45. Só que o 45, por sua vez, ele é divisível por 5, né? Ele é 5 vezes 9. Então, se a gente está procurando um algarismo que é divisível por 45, ele tem que ser divisível por 5 e por 9, pela lógica. A própria lógica que o enunciado apresentou. Então, esse tipo de coisa é importante, porque o enunciado vai te apresentar essas informações, beleza? Provavelmente a ideia para a resolução vai estar sempre no enunciado. Muito bem. Show de bola. Então, fizemos isso. Agora a gente tem que verificar, dentre esses que eu fiquei falando, né? Qual que poderia ser divisível por 9, né? A gente sabe que para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser 9, não é mesmo? Agora, como é que eu posso criar um número que só envolve 5 e 1, em que a soma dos algarismos seja divisível por 9? Por exemplo, eu não posso ter dois 5. Para que a soma seja 9, né? Já não pode ser dois 5, né? Porque dá 10. Né? Então eu poderia, por exemplo, ter o número 1, 1, 1, 1, 5. Certo? Porque ele é formado apenas pelos algarismos 1 e 5. Faz sentido? Você tá me escutando bem aí ainda? Não, dá um pouquinho baixo, tentando ver aqui. Bem, eita, eu vou fazer uma coisa aqui. Tá baixo, Bem, eu juro pra ti que já tá no máximo aqui o ganho. Acho que não tem mais o que eu posso fazer. Só se eu gritasse. Mas a minha garganta já tá meio estourada, não posso gritar, não. Mas vamos lá. Você tá entendendo aqui o que eu fiz? Parece esse ser o menor número Isidoro, divisível, eu né? vou entrar pelo computador, ficou mudo de novo, a gente não está conseguindo ouvir pelo computador, agora voltou a nossa internet aqui, eu vou sair e conectar por lá, tá? Tá bom.
Opa, tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá bom. Podemos continuar então? Pode ser? Pode? Então tá bom. Eu estava falando aqui para você sobre esse problema, né? Eu acho que você deve lembrar dele. Números apenas com 1 e 5, né? Uhum. Então a gente tem que procurar o menor número possível, certo? Certo. Daí eu estava pensando que o menor número possível tem que seja divisível por 45 também, tem que ser divisível por 9, então tem que ser um número que os algarismos somados dê 9. Eu poderia pensar em outros números, mas eu fiz questão de colocar, então, esse aqui, que me parece ser o menor, que dá para fazer a soma 9, certo? Porque, tipo, um Uhum. outro número teria que ser somado 18. Então, eu tava pensando, qual seria uma outra opção? Seria, por exemplo, 555, né? Uhum. Daí daria 15, né? E esses aqui, esses três na frente, para deixar menor possível. Só que esse número já é bem maior que esse, né? É. Então, não tem como. Esse aqui, com certeza, é o menor número possível, que é divisível por 9 também. Se é divisível por 9 por 5, é divisível por 45. Então é esse número que nós temos que trabalhar, certo? Certo. Agora ele quer saber qual é o quociente, né? Veja, né? Então o número de divisores naturais que possui o quociente da divisão de n por 45, bem, para isso então a gente precisa dividir este número por 45 para achar o quociente. O quociente é a resposta da divisão, certo? Uhum. Então faça aí para mim, por favor, quem é esta divisão. Faça da forma que você achar mais razoável, mais fácil. Ok. Aí nessa da parede de né, poderia colocar esse. O que é que tu acha? E essa sala ficaria para ser sala de televisão. Eu acho que é por tem a questão de colocar a mesa nessa daí também.
E aí, problemas nessa divisão, meu amigo? Aham. Bem, nós sabemos que os dois são divisíveis por 5. Talvez se você dividir por 5 primeiro, ajude, né? Verdade, eu gosto. Dividir por 5 é sempre mais fácil, né? Verdade. Na divisão por 5 deu 2.223. 2.223. Embaixo deu 9, certo? Uhum. Então você pode fazer 2.223 dividido por 9. Acho que fica bem mais fácil. Vai dar a mesma resposta, né? Uhum. Isso aí. Pela divisão por 9 deu 1.235. 1.235. Isso. Então, 1.235. Eu achei esse número meio alto. 1.235 tá meio alto. Eu pensei que daria um número menor. Eu tinha que Será que você fez? dividir 11.115 por 9 ou o resultado dividido por 9? Não, 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 calma aí. Você primeiro dividiu todo mundo por 5, certo? E aqui deu 9, porque Certo. 45 dividido por 5 é 9. E quando você dividiu isso aqui por 5, deu 2.223, você falou, né? Isso. Será que tá certo? Deixa eu fazer aqui. 5 dividido por 5, tá certo. Agora, se eu pegar esse número e dividir por 9, dá 247. Ah, é porque eu dividi por 11.115 o 9. Não, nada a ver, né? A gente tava simplificando para você conseguir dividir mais fácil, né? Uhum. Daí ficou isso. E agora você fez a divisão e ficou 247, ok? Ok. Agora a pergunta é: quem são os divisores naturais de 247? Porque ele fala aqui, ó. Então, o número de divisores naturais que possui o quociente da divisão de n por 45, ou seja, então o número de divisores naturais que possui o 247, é isso que você quer saber, certo? Uhum. Bem, quem são, então, os divisores naturais, os fatores? Muito bem. Você tá com um número aí que não tá passando em nenhuma regra, né? Não é par, não é divisível por 3, porque a soma não dá divisível por 3, certo? Uhum. Não é divisível por 4, não vai ser divisível por nenhum par. Não é divisível por 5, nem por 6. Por 7, será que ele é divisível por 7? Hum. Deixa eu ver aqui. Não é dividido por 7. Não, muito bem. É divisível por 8, não é divisível por 9, porque a soma não dá um número divisível por 9. Não é por 10. Será que é por 11? Eu acho que não. De cara, assim. Parece que não. Então será que é por 13? 13, deixa eu ver.
é divisível por 13. Opa, então achamos um. Não é por 14, não é por 15, porque vai ser por 15, tem que ser por 3, por 5, né? Uhum. Não é por... Bem, a gente tem que avaliar os primos, né? Será que ele é por 17? Vou ver aqui. E se a gente achar 2, a gente já pode fazer a multiplicação e ver se esses dois, a multiplicação desses dois dá 247. Daí a gente achou todos, entendeu? Entendi. Então vamos procurar o próximo. Já achamos o 13, legal. Vamos procurar o próximo. Se não der o 17, tenta o 19. Por 17 não vai ser. Agora vai tentar aqui por 19. Isso. É divisível por 19. Legal. Então agora você pode fazer 13 vezes 19 e ver se isso dá 247, porque daí a gente vai ter dois divisores já, né? Uhum. 19 vezes 13? Isso. Deu 247. Perfeito. Então significa que ele só vai ter o 19, o 13, o 1 e o 247. Certo? Certo. Então, são 4. Então, a alternativa é letra A. Isso aí. Legal, né? Uhum. Só que para fazer esse problema tinha que ter tempo, né? É. Porque é um problema longo, né? E vai que tu tivesse mais, né? É. Múltiplos, ia ter que procurar. Então tinha que lembrar desse negócio, né? Do 13 vezes. Você já pega? Por quê? Porque o que que acontece? A gente aprende isso na escola, né? A gente sabe que quando a gente tem múltiplos assim, a gente pode fazer esses quadrinhos que vão nos trazendo outros múltiplos por consequência, né? Por exemplo, um é múltiplo, então tem que ter um que, quando multiplicar, dê o número que você está buscando, que é o próprio 247. O 13 é múltiplo, ok. Tem que ter um número que, quando você multiplicar, deu 247. Já dava para ter descoberto ele simplesmente fazendo 247 dividido por 13, mas o que seria fazer isso? Seria você fazer a tabuada do 13. Bem, daria para fazer aqui, né? Ó, Uhum. daria. Isso aqui dá 12, né? Não dá 11. 7, daí você teria que pensar 13 vezes quantos dá 117. Tem que testar, né? Beleza? Então, numa situação como essa, talvez seja interessante você já fazer a divisão, ok? Uhum. Você já acharia mais um dos múltiplos. A questão é, como a gente já achou o 19, a gente sabe que ninguém entre eles é múltiplo, ninguém entre o 13 e o 19 é múltiplo, então com certeza é só o 13 e o 19, sem contar as duas pontas, ok? Uhum. Beleza. Legal essa questão, né? Uhum. Muito bem, vamos para a próxima. Um conjunto de números naturais possui as seguintes regras: todos os seus elementos são menores que 1000, todos os seus elementos deixam o resto 3 na divisão por 36, todos os elementos deixam o resto 3 na divisão por 81. Assim, a soma dos algarismos de todos os elementos do conjunto descrito acima. Travou aqui de novo. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir de novo aqui para. Meu computador travou. Eita, pô, só o que faltava, hein? O computador ter travado. Tá acontecendo. Só um segundo, tá? O computador tá estranho. Voltou. Espero que não seja nenhum hacker.
Muito bem. Então a gente tem que descobrir essas informações aí. Ele fala sobre os números do conjunto, né? Deixam esse resto de 3 quando divisível por 36 e por 81. Então a gente meio que pode escrever umas equações que representam os números deste conjunto, ok? O conjunto dos números que quando divisível por 3 dá para 36 dá resto 3 e por 81 dá resto 3 também. Vai ser assim, ó. São os mesmos números, então a gente vai falar que n, esses números que seguem essa regra, é 36k mais 3. Porque se eu dividir aqui, divide certinho, beleza, e resta 3. Entendeu a ideia? Entendi. Aqui é a mesma coisa. Se eu dividir por 81, por exemplo, diga que o m é 1. Vai ficar 84. Estou dizendo aqui m igual a 1. Estou supondo. Uhum. 84 dividido por 81 sobra 3, né? Sim. E se você colocasse 2, seria a mesma coisa. 162 mais 3, 165. Sobra 3. E assim vai. Então nós temos duas regras aqui já. Muito bem. Como é que a gente pode encontrar o valor do n, então? A gente precisa satisfazer essas duas condições. Nós temos supostamente 3 incógnitas. Talvez um cara interessante de encontrar aqui seja o mínimo múltiplo comum do 36 e do 81. Será que você consegue achar? Acho que sim, deixa eu ver. Porque como ele tem, veja, como ele tem que seguir tanto para 36 quanto para 81, vai ter que servir para o mínimo múltiplo comum dos dois, né? Só vai servir para múltiplos dos dois, não é mesmo? Uhum. Então acha o mínimo múltiplo comum aí. Isidoro, Diga. é 324? 324. Isso mesmo. Então significa que o mínimo múltiplo comum é 324, portanto eu consigo criar uma equação que vale para as duas ao mesmo tempo. Vai ser n igual a 324 x mais 3, beleza? Uhum. E ele quer, bem, o conjunto dos números, né, são todos menores que 1000. Então, de acordo com essa primeira regra, o 324x mais 3 tem que ser menor que 1000. Será que você consegue achar o valor do x para mim? Eu acho que não, eu não aprendi ainda equação. Sério? Poxa, Uhum. você faz coisa tão mais difícil que isso. Bem, é bem fácil, ó. O 3 ele tá somando, porque ele tá mais ali. Ele vai para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 1000 menos 3.
O que vai dar 997, certo? Certo. Nós queremos achar o valor do x, ou seja, nós queremos deixar o x sozinho. Como o x está sendo multiplicado pelo 324, o 324 tem que ir para o outro lado dividindo. Para deixar os números sozinhos, quem está junto com ele sempre vai para o outro lado fazendo outra operação, beleza? Como o 324 está multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Como o mais 3 estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Ok? Ok. Então você vai ter que fazer agora 997 dividido por 324 para saber quem é o x. Lembrando que o x, ele está associado com os valores que eu coloco aqui e fazem, né, e geram números que seguem essas duas regras aqui. Então eu vou poder pôr, sei lá, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, mas vai ter uma hora que vai passar de 1000, certo? Certo. E não pode passar de 1000, tem que ser menor que 1000. Então, a hora que você achar o valor do x, você vai achar qual é o limite para, né, bater 1000 ali. Então, faça essa conta, por favor. Deu 3. 3. Então, significa que o x pode ser 0, 1, 2 ou 3. Você pode fazer o teste. Se você colocar x igual a 3 aqui, vai ficar 324 vezes 3, o que dá 972, mais 3, 975. Realmente é um número menor que 1000. Certo? Certo. Bem, nós já entendemos então que o x pode ser 0, 1, 2 e 3. Você concorda comigo? Concordo. Todos esses números, você pode até fazer o teste, né? É importante até que você coloque para o resto da conta. Você vai ter que fazer, porque olha só o que o problema pede. Assim, a soma dos algarismos de todos os elementos do conjunto descrito acima, ou seja, todos os números que seguem essa regra. Quem são os números que seguem essa regra? São você pegar o 0, o 1, o 2 e o 3 e jogar aqui no x e encontrar esses números. Ok? Ok. Então, será que você consegue encontrar esses 4 números para mim? Aí eu tenho que multiplicar ou somar? O 324 está multiplicando o x, então você tem que multiplicar pelos valores que a gente está dizendo que vai ser o x. Por exemplo, aqui, 324 vezes 1, vai dar 324, certo? Certo. Depois você soma com o 3, mais 3. Vai ficar 327. Então a gente já tem alguns n's aí. O 3, porque vezes 0 dá 0, né? Uhum. Mais 3, dá 3. O 324 mais 3, que é 327. E agora você faz os outros dois, ok? Uhum. Então tá bom. Achei. Então me fala. Por 0 vai dar 0. Por 1 Não, por 0 vai dar 3. por 0 dá 3. Por 1 dá 327. Isso. Por 2 dá 650. 651, hein? Porque tem que somar no 3, certo? Sim. Então, 651. E por 9 e por 3 dá 975. Isso. Agora, o que o problema pede? Ele pede para somar os algarismos de todos esses números. Então, agora é só fazer sominha. 3 mais 3 mais 2 mais 7 mais 6 mais 5 mais 1 mais 9 mais 7 mais 5. Beleza.
Deu 48. 48. Temos essa opção? Vamos Temos. ver. Opa, 48. Que legal. Então tá bom. Vamos recapitular tudo que foi visto. E você tenta me contar se você lembra dessas questões na prova. Então aqui, beleza. Ele está explicando que os números, quando são divisíveis por um número, são divisíveis pelos números que este número é divisível também. Então ele falou aqui sobre algarismos formados só com 1 ou 5. Ele quer saber quem desses algarismos aí, o menor, desses que são formados apenas por 1 e 5, que é divisível por 45. Daí, usando a lógica que ele falou, se é divisível por 45, é divisível por 9 também, né? Supondo que ele vai ser divisível por 5, ou seja, supondo que eu vou colocar o 5 no fim do número. Então eu coloquei o 5 no fim do número para ele ser divisível por 5. E coloquei um monte de 1 na frente para ser divisível por 9. Certo? Certo. Mas ficou uma divisão feia. Então eu dei a simplificada dividindo por 5, apareceu isso. Dividir por 9 deu isso. A questão era o seguinte. Entre os números divisores naturais que possui o 247, né? Então, quais são os divisores de 247? Era isso que o problema pedia. Quantos são os divisores do 247, do quociente dessa conta? Probleminha bem esquisito. Então, a gente foi fazendo pelos primos até que chegou em 13 e 19. Quando chegou no 13, já dava para dividir e encontrar o 19. Beleza? Beleza. Você lembra mais ou menos desse problema na sua prova? Por que você não conseguiu fazer? Eu lembro, em vez de mim fazer do jeito que você fez, eu só peguei o 5 e dividi por 45. Aí eu achei resultado 9. Entendi, que ruim. Bem, daí foi ruim, né? Uhum. Não era o que o problema estava pedindo, né? É. Bem, aqui nesse problema, ele também é bem avançado para quem é do quinto ano. Ele está falando sobre números serem divisíveis por, ou melhor, quando divididos por 36 dá resto 3, quando dividido por 81 dá resto 3 também. Então, escrever a equação dos números que causam isso. Né? Para que aconteça isso, tem que ser desse jeito. O K daí vai poder ser 1, 2, 3, 1 milhão, 1 trilhão. Aí, com certeza, quando dividir por 36 vai sobrar 3, porque eu já coloquei mais 3 aqui, pode fazer o teste. Coloque K igual a 1, vai dar 39, divide 39 por 36, dá 1 e sobra 3, certo? E assim vai. Então eu escrevi a equação dos dois. Porém, como tem que ser dos dois ao mesmo tempo, eu fiz o mínimo múltiplo comum de 36 e 81 e coloquei aqui na frente. É a lógica, né? Uhum. Agora com certeza vai seguir essa regra. Os dois ao mesmo tempo. Aqui estava seguindo só para 36, aqui só para 81. Agora aqui segue para os dois. Justamente porque é o mínimo múltiplo comum dos dois. Só que eu preciso que os números desse conjunto sejam menores que 1000. Então, quantos que eu posso colocar? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Passou de 3, se colocar x igual a 4, passa de 1000. E a gente não quer que seja maior que 1000, né? Uhum. Então, jogamos os valores, encontramos quem são esses números. Todos esses números aqui são quando divide por 36 e por 81 sobra 3. E são menores que 1000. Pode fazer o teste. Vai sobrar 3. Se dividir por 81 e 36. Aí você somou todo mundo e deu 48, beleza? Beleza. Perfeito, então, meu amigo. Show de bola a aulinha. Pena que teve muitos percalços, né, para começar. Uhum. Mas nós vamos ter outra aí, né, logo, logo. Tudo bem? Tudo. Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu! Tchau.